que nós fizemos? Nós nos apresentamos diante do nosso Deus com santos ornamentos. Salmo 29:2 diz que Ele tem uma beleza, e a beleza dele é a sua santidade. Então eu glorifico ao Senhor por estes jovens que aqui estão, já apresentados diante de Deus com vestes santas, com santos ornamentos, e não ficam somente neste propósito. Nosso Deus quer nos usar para ir além, nosso Deus quer nos dar uma margem maior, nos alimentarmos ali diante dele, mas para sairmos e fazermos uma obra. E esta obra, irmãos, é tocar a trombeta. Então, lendo nessa semana alguns escritos de John Gray, este homem é considerado o maior filósofo da atualidade. Muitos de vocês podem ter visto a entrevista desse inglês no Milênio da Globo News, Auxílio Bocaneira. Ali John Gray, um homem que é ateu, ele tem o privilégio de olhar para trás, olhar para o passado, e por viver no tempo atual, John Gray ele pode contemplar ali correntes filosóficas de outros que já foram. John Gray ele pode olhar e contemplar ali o que Platão falou, o que foi dito por Sócrates, o que outros que vieram atrás após ele determinaram e assim promulgaram. Ele pode ver correntes filosóficas que ali não foram uma realidade. E John Gray, olhando aquilo e sendo considerado uma mente que forma ideias hoje, sendo considerado atualmente um grande filósofo, professor universitário, um homem que está viajando o mundo com suas palestras e seus ensinos, ele chega a concluir, contrário até outros filósofos, como Comte, que nunca houve ordem e nunca houve progresso na humanidade no sentido social, no sentido da alma humana ter algum progresso. John Gray ele olha o passado e com a autoridade de um homem que contemplou vários passarem, ele pode mirar e falar que nunca houve uma estabilidade ou um progresso que viesse trazer um bem-estar social, que viesse para o mundo, a sociedade, ter ali uma paz, uma alegria verdadeira e duradoura. E aquele homem, irmãos, onde ele fala muitas coisas que batem até com a palavra de Deus. Ele diz como ele considera os mitos do cristianismo. Mas o que eu trago aqui é para que uma época que estamos vivendo de última hora, Cristo já está ali com a mão na maçaneta para falar e buscar o teu povo, o povo dele. Numa época em que nós estamos vendo que John Gray afirma que nunca houve ordem, nunca houve progresso no interior do homem. Ele diz que nós vivemos uma bomba relógio. Ele diz que nós estamos num fim que nos será uma catástrofe. Ele diz que o nosso fim será destruição, que nós somos ali como cachorros de palha. E ele usa aquele termo sendo um termo que os chineses usavam quando eles faziam ali seus cachorros de palha e cultuavam aqueles cachorros, e depois ali de reverenciar aqueles cachorros de palha, eles incineravam aqueles cachorros. Ele diz que a própria terra vai nos expelir daqui. Ele diz que o homem se acha que é dono do seu próprio nariz, que tem ali um poder algum para mudar o curso da humanidade, o seu destino. Ele diz que o homem está enganado, porque o fim vai ser destruição. E isso a Bíblia também nos fala. Ah, Marcelo, você é pessimista? Não, eu estou sendo realista. Na alma humana nunca houve progresso algum. John Gray afirma isso. Houve sim na ciência, como ele diz, na tecnologia, mas elas dizem que para solucionar os males que nós observamos, como fome, como a nudez de milhões e milhões que aí estão, como muitos que vivem sem teto, este não é um problema da ciência ou da tecnologia, este é um problema moral. Passamos por séculos e ele pode contemplar aquilo, mas eu sei do século que foi considerado o século do raciocínio, da razão, onde invenções eram feitas ali praticamente a cada dia. E no século XIX o homem desenvolveu ali a arte de costurar, o homem pôde ali com as suas máquinas tecer, fiar. Foram revoluções na indústria, na agricultura. E ali quando o homem conseguia revolucionar a indústria, conseguia revolucionar a agricultura, ele achava que mais adiante ele ia conseguir trazer ali solução para aqueles que estivessem famintos.
E foi um ledo engano, todo aquele otimismo do século XIX, tudo que o homem contemplou, máquinas que foram criadas a vapor, que transportavam o homem pelos ares ou pela terra de forma rápida, notícias que cruzavam as nações por causa que eles já tinham inventado o telégrafo. Tudo aquilo, toda aquela ração, toda aquela tecnologia teve um fim com um pessimismo, com uma notícia ruim, pois chegou a Primeira Grande Guerra Mundial. Então nós observamos que nós temos sim muitos alimentos, muita condição de alimentar todo o mundo e todos aqueles que estiverem famintos. Mas se assim não fazemos, não é por uma questão tecnológica, científica, é uma questão do querer do homem, daquele que tem muito querer distribuir com aquele que está passando necessidade. Então, irmãos, o homem está contemplando com a sua mente até ateísta que o mundo está sendo um caos, que o mundo não tem ordem, não tem progresso, está sendo uma desordem total. Pergunto eu, se aquele homem sendo ateu que fala dos mitos do cristianismo, que fala se o homem quiser uma esperança, vai buscar na religião, porque ele não estava ali para dizer aquilo, ele estava para dizer o que ele estava analisando no decorrer de toda a história. Pergunto eu para nós que sim conhecemos o que é a religião verdadeira, o religar do homem com Deus, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele diz que não há esperança, mas nós que conhecemos aquela esperança, que para o mundo já morreu, mas que para nós ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança que é Cristo. Para nós que temos a mente revelada, para nós que o Apocalipse nos é claro, nos está tudo patente. Paulo diz que nós compartilhamos um pouco da mente insondável de Cristo. Para nós que não temos mais segredos, não existe mais véu ali que nos tampe, não existe mais mistério. Nós estamos no tempo da revelação. Cabe a nós, irmãos, mais do que um ateu, proclamar uma verdade, que esse mundo sim está num caminho de morte e destruição, porque ele virou as costas para o seu Criador. Este mundo sim está num caminho que é de tropeço, que é um abismo levando a outro abismo. Mas que nós, além de John Gray, podemos ir além dele e anunciar que há uma salvação, e anunciar que há uma esperança. Cabe à igreja do Senhor Jesus Cristo ouvir o que muitos estão ali anunciando. As pedras não podem clamar mais do que nós, ateu não pode falar mais do que a igreja. Nós temos que tocar a trombeta. Chega uma hora de nós nos levantarmos com unção, com autoridade, de Deus preparar uma nova geração, uma geração que não venha ali ficar acomodada, brincando de oba-oba, porque este mundo, irmãos, nós temos uma responsabilidade para com ele. Nós não podemos lançar ali a responsabilidade de tocar a trombeta, que é anunciar o evangelho com unção, com intrepidez, com coragem. Nós não podemos lançar esse privilégio, essa bênção, nem para os anjos, nem para Deus. É função minha, é função sua, é função da igreja. Então nós podemos sim fazer algo revolucionário. Nós podemos sim mostrar, não existe progresso na alma do homem se ele estiver longe de Deus. Mas com Deus há uma solução, com Deus há uma saída, com Deus ele dá um escape. John Gray, ele para ali, apenas naquelas filosofias humanas, segundo a mente dele. Mas se ele conhecer aquele Cristo que transforma a vida de um ex-drogado, se ele conhecer a vida de um Cristo que faz você ali tirar os seus pés do lamaçal e assentar-se ali entre os príncipes, firmado no seu fundamento ser uma rocha. Se ele souber quantos de nós tem um cântico novo nos nossos lábios, irmãos, há um escape, há uma solução. A igreja tem que bradar, a igreja em plenos pulmões tem que cantar, tem que dançar, tem que entoar, tem que anunciar a verdade, que o caminho, a verdade e a vida é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.